Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, confesso pra vocês que eu nunca fui muito fã do Moto G22. Acontece que o sucessor do Moto G20, apesar de trazer um visual bonito, ter linhas mais retas e mais modernas, vir de fábrica com Android 12, o Moto G20 ainda está no Android 11, também trazer uma boa câmera principal, apesar de tudo isso, o aparelho pecava na questão do desempenho. Ele perdeu em muito no desempenho quando você compara com o Moto G20, e tudo isso ainda custando mais caro. Bom, tivemos aí recentemente a chegada do Moto G23, inclusive já tem vídeo dele aqui no canal, e o Moto G23 corrige justamente o maior problema do Moto G22, que é no desempenho. Do chipset Helio G37 passamos para o Helio G85, que traz 2 núcleos de performance, traz uma GPU melhorada, então o desempenho melhorou muito aqui no Moto G23. Mas isso teve o preço e acontece que o Moto G23 é bem mais caro do que o Moto G22, está custando atualmente aí R$ 1.599 a prazo ou R$ 1.440 à vista, bem mais caro do que o Moto G22, e aqui chegamos no ponto que eu queria, que é a questão do preço. Acontece que o Moto G22 já pode ser encontrado abaixo dos R$ 1.000, e apesar de não ter curtido muito esse aparelho por ter perdido em performance em relação ao seu antecessor, agora nessa faixa de preço abaixo dos R$ 1.000, o Moto G22 já passa a ser uma opção mais interessante. Isso desde que você não esteja procurando um smartphone para jogos, porque aí o Moto G22 vai continuar sendo bastante restrito. Mas para outras tarefas, o aparelho já começa a atender bem, trazendo 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, uma boa bateria de 5.000 mAh, vem com uma tela bem legal, um display LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, com a câmera frontal aqui um pequeno furo, então temos aqui um display mais atualizado nesse aparelho, visualmente ele também é muito bonito. Então o Moto G22 já passou a ser um aparelho mais interessante, custando aí abaixo dos R$ 1.000. Ele pode ser encontrado ali na faixa de R$ 980 a R$ 990 à vista ou R$ 1.099 a prazo. Claro que ele ainda não é perfeito e é por isso que eu estou trazendo aqui esse vídeo, onde eu vou falar sobre 7 motivos para você comprar o Moto G22 e 2 motivos para você não comprar. São apenas 2 motivos, mas são motivos importantes. Então assista esse vídeo até o final para vocês ficarem sabendo. E no final também vou comentar sobre algumas alternativas que você pode comprar nessa faixa de preço, até custando menos do que o Moto G22, e o que você vai ganhar ou perder optando por essas outras opções. Então assista esse vídeo até o final porque tá bem legal, mas antes só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Pode ficar tranquilo porque o vídeo está dividido em capítulos para você rever algum tópico que achou importante, pular para o próximo tópico. Então estarei dividindo esse vídeo aqui em capítulos para facilitar a sua consulta. E começando aqui pelo primeiro motivo, que normalmente é o último que eu coloco nessa lista, mas aqui vai ser o primeiro motivo para você comprar o Moto G22, é o seu preço. Isso porque agora, como eu falei aí durante a introdução, o aparelho está custando mais ou menos R$ 980 ou R$ 990 à vista e R$ 1.099 a prazo. Olha, nessa faixa de preço, pelo conjunto que o Moto G22 oferece, o aparelho já passa a ser uma melhor opção, apesar de não gostar do seu chipset, que tem uma performance limitada, e a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Em todo caso, para você utilizar no dia a dia, você vai sim conseguir um bom desempenho usando a interface, os aplicativos, o sistema, vai experimentar um pouquinho de engasgos durante o uso, infelizmente isso é inevitável. Para jogos eu não recomendo esse aparelho, mas para outras atividades, se você está procurando um smartphone mais barato, o Moto G22 pode ser uma boa opção. Ele tem algumas características legais, como os 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, a bateria de 5.000 mAh, vem com uma câmera principal que se sai bem em situações com muita ou pouca luz. Claro que ele não vai trazer fotos e vídeos incríveis, mas considerando a faixa de preço, ele consegue entregar bons resultados, com um HDR bem legal também, suporte ao modo noturno que até me surpreendeu no resultado, então o preço é o primeiro motivo aqui para você comprar o Moto G22. E já emendando o segundo motivo para você comprar esse aparelho, é justamente os seus 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Apesar do aparelho trazer um chipset limitado em performance, nos outros quesitos ele acaba mandando muito bem, trazendo aí os 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, que nem sempre está presente em smartphones nessa faixa de preço, e ele ainda conta com uma bateria de 5.000 mAh. O terceiro motivo para você comprar o Moto G22 está na sua tela. Apesar de termos um display com resolução HD+, isso é comum nessa faixa de preço.
E a qualidade da tela acabou sendo muito boa. Temos aqui um display de 6,5 polegadas, com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e taxa de atualização de 90 Hz, algo que também não é comum nessa faixa de preço. Outra coisa legal aqui é que a câmera frontal fica nesse pequeno furo na tela, e normalmente smartphones nessa faixa de preço costumam trazer a câmera frontal em um recorte formato de gota, e aqui ela fica em um furo na tela. Então temos um display com uma qualidade boa, apesar da resolução HD+, temos uma boa definição, com taxa de atualização de 90 Hz, com bons ângulos de visão também, e temos aqui uma tela LCD IPS. As bordas não são extremamente finas, até a borda inferior aqui acaba sendo um pouquinho mais espessa, mas também não chega a ficar entre as maiores nos smartphones nessa faixa de preço. E o quarto motivo para você comprar esse aparelho está nos seus acessórios. Acontece que o Moto G22 vem numa caixa aí recheada de acessórios. Além do aparelho, temos capinha, que é algo que está ficando cada vez mais raro hoje em dia, mas ele traz capinha, conta com fone de ouvido, traz cabo USB tipo C, manuais, ferramenta de remoção do SIM card e ainda conta com um carregador de 20 watts, que não é o mais potente entre os aparelhos da Motorola, ele até fica bastante para trás, mas pelo menos não temos aqui um carregador de 10 watts na caixa, temos aqui uma potência melhor para poder ajudar a carregar a bateria de 5.000 mAh. O quinto motivo para você comprar o Moto G22 está no seu conjunto de câmeras. Não que elas sejam maravilhosas, mas aqui mais uma vez, considerando a faixa de preço desse aparelho, ele até que surpreendeu. A câmera principal conseguiu trazer bons resultados em situações de muita ou de pouca luz. Ele traz aqui o modo Night Vision para melhorar fotos em situações de pouca luz e ele conseguiu entregar bons resultados, eu fiquei até surpreso aqui com a qualidade de imagem. A lente ultra-wide ela é um pouquinho mais limitada, não é a ideal para você tirar fotos à noite, mas ainda assim, se você tiver um pouquinho de paciência, dá para conseguir também alguns resultados legais utilizando essa lente. E a câmera frontal até surpreendeu em situações de bastante luz, trazendo um bom HDR, eu consegui bons resultados mesmo tirando fotos contra a luz. Infelizmente à noite ela já apresenta bastante ruído nas fotos, mas se você tiver também um pouquinho de paciência, dá para você conseguir alguns resultados bons com a câmera frontal também. O Moto G22 conta com uma lente principal de respeito, ela tem 50 megapixels e abertura de 1.8, ele também traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 118 graus, e traz mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4 para macro e profundidade. A câmera frontal tem 16 megapixels e abertura de 2.5, o aparelho consegue filmar em até Full HD, inclusive com a lente macro, olha que coisa, a lente macro também suporta gravações além de fotos. O Moto G22, apesar do hardware simples, traz câmera dupla para fotos e vídeos e modo retrato para a câmera frontal e para a câmera traseira. Além da câmera traseira, a câmera frontal também traz suporte ao Night Vision, algo um pouquinho raro aí entre os smartphones da Motorola. Apesar de não ter evoluído em desempenho, o Moto G22 evoluiu no design quando comparado com o Moto G20. O Moto G20 é um aparelho bonito, mas o Moto G22 tem uma cara de ser um smartphone mais completo, trazendo aqui linhas mais retas. Apesar do seu acabamento ser bastante simples, ele traz aqui um visual bastante bonito. E esse é o sexto motivo para você comprar esse aparelho. Comparando com o Moto G23, o Moto G23 eu acho que está até um pouco mais bonito do que o Moto G22, mas os dois trazem uma certa semelhança estética, com esse visual mais reto, mais quadradão. Então os dois aparelhos aqui são bastante bonitos e o visual do Moto G22 é um motivo aqui para você comprar esse aparelho, que ficou com um visual mais moderno quando comparado com o Moto G20. E o sétimo motivo para você comprar o Moto G22 está na sua conectividade. O aparelho traz conexão USB tipo C, não é micro USB, felizmente, conta com uma entrada para fone de ouvido também, e ele ainda traz Wi-Fi Dual Band, algo que nem sempre está presente em smartphones dessa categoria, dessa faixa de preço. Ele suporta as redes de 2.4 e de 5 GHz. Conta também com Bluetooth 5.0, traz rádio FM, que é um recurso que muita gente ainda gosta nos smartphones, então ele conta com rádio FM, e ainda traz o sensor de tais aqui na lateral, que além de ser uma boa posição, é um recurso que nem sempre está presente em smartphones nessa faixa de preço. Ó, tá aqui, ele é um pouco lento, né, para desbloquear, mas pelo menos está funcionando aqui, mas demora um pouquinho. Eu acredito que o responsável disso acaba sendo o seu chipset, o Helio G37, que traz uma performance realmente limitada. Ó. Então ele está funcionando aqui, mas reparem que ele leva um tempinho para desbloquear. Acho que é um dos mais lentos aqui para fazer o desbloqueio entre os aparelhos que eu já testei, mas pelo menos está funcionando direitinho. Ele também conta com desbloqueio facial. Bom, e agora eu vou falar dos motivos para você não comprar o Moto G22. E são só dois, mas são dois motivos muito importantes. E o primeiro deles está relacionado ao desempenho.
Isso porque, como já mencionei várias vezes aqui durante o vídeo, esse aparelho traz o chipset Helio G37. E o que acontece para esse chipset trazer uma performance tão limitada? Acontece que ele traz núcleos da série A53, já bastante antigos, que já foram substituídos pelo A55, mais recentemente pelo A550. Então temos aqui uma CPU octa-core, mas já bastante antiga, rodando a 2.3 GHz. Isso acaba limitando um pouquinho o desempenho. Para piorar um pouquinho mais a situação, a GPU é a PowerVR G8320, que é bem limitada também, principalmente nos jogos. Aparelhos que trazem esse chipset, não só o Moto G22, mas aparelhos que costumam trazer esse chipset, quase sempre trazem bastante limitações de performance quando você está jogando. É comum você encontrar engasgos, travamentos, até congelamentos do jogo aí por 1, 2 segundos durante o gameplay. É uma situação bastante cômoda, você está jogando e de repente a tela congela, fica congelada por 1, 2 segundos para aí voltar o gameplay. Isso acontece com bastante frequência. Até mesmo utilizando os aplicativos, navegando pela interface, pelo sistema, a gente percebe alguns engasgos durante o uso. Não chega a congelar, mas é comum a interface apresentar alguns engasgos. Temos aqui uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, o que traz uma interface mais fluida, mas talvez até por isso a gente perceba mais esses engasgos, porque temos aqui uma interface que num certo momento está com uma excelente fluidez e de repente ela apresenta uma certa lentidão, a interface fica engasgando, então talvez por isso a gente até perceba mais esses travamentos. Em todo caso, temos aqui um chipset com uma performance limitada. Para jogos eu não recomendo o Moto G22, mas para outras tarefas, para você acessar redes sociais, ver e-mails, nessas situações o aparelho pode te atender, você vai experimentar esses engasgos, vai incomodar um pouquinho, mas não vai atrapalhar a usabilidade do aparelho. E o segundo motivo para você não comprar o Moto G22 está nas suas atualizações, aliás, na ausência delas. O Moto G22 foi lançado com o Android 12, ele vai receber atualizações de segurança, ele vai continuar recebendo atualizações de segurança, mas não vai receber nenhuma atualização de Android. Inclusive, a Motorola até destacou aqui que o seu sucessor, o Moto G23, vai receber uma atualização de Android. O aparelho já veio de fábrica com Android 13 e vai receber uma nova versão do Android. Então o Moto G23 é o primeiro aparelho dessa família a receber a atualização. Infelizmente o Moto G22 não será contemplado. O aparelho veio de fábrica com Android 12, vai continuar com Android 12, vai receber apenas as atualizações de segurança. Bom, e antes de acabar o vídeo, eu quero destacar que o grande diferencial do Moto G22, para ele estar com esses motivos para comprar, é justamente o seu preço. Se ele custasse ainda na faixa dos R$ 1.200, por exemplo, eu acredito que não valeria a pena de forma alguma comprar o Moto G22. Mas se você está procurando um smartphone abaixo dos R$ 1.000, ele já passa a ser uma boa alternativa, mas ele não é a única. Temos, por exemplo, o Moto E40, que traz como vantagem o melhor desempenho em relação ao Moto G22. Isso porque ele traz o chipset Unisoc T700, com uma performance bem superior, com uma GPU melhor, com núcleos de performance da série A75, de eficiência energética da série A55. Então já temos aqui no Moto E40 um desempenho bastante superior ao Moto G22, esse acaba sendo o grande diferencial. É um aparelho que você consegue encontrar até abaixo dos R$ 900, já consegui ver aí o Moto E40 por R$ 850, R$ 870, um preço bastante interessante. Desvantagens do Moto E40, o primeiro é que ele vem com menos armazenamento, são 64 GB contra os 128 aqui do Moto G22, apesar dos dois trazerem os mesmos 4 GB de memória RAM. Moto E40 também traz sensores digitais, porém posicionado na parte traseira. Outra desvantagem é que na caixa vem um carregador de 10 watts contra os 20 watts aqui do Moto G22 e o aparelho só suporta redes Wi-Fi de 2.4 GHz contra o Dual Band aqui do Moto G22. E por fim, o Moto E40 veio com Android 11 e vai morrer com Android 11, ou seja, uma versão ainda mais antiga do Android, enquanto que o Moto G22 também não será atualizado, mas pelo menos já vem de fábrica com o Android 12. E outra opção é um telefone da Samsung, o Galaxy A03, que tem como vantagem a questão das atualizações, ao contrário do Moto E40, o Galaxy A03 vai receber o Android 13, tem uma câmera principal que consegue exibir fotos e vídeos melhores, com uma qualidade melhor em relação ao Moto G22, e o aparelho também traz uma performance superior através do chipset Unisoc T606, que é uma versão até parecida com o Unisoc T700, com uma performance um pouquinho abaixo, mas ainda assim muito superior ao Helio G37 aqui do Moto G22. Como desvantagens do Galaxy A03, temos o carregador, que não é nada potente, é um carregador
de 7.5 watts, mais ou menos, um pouco abaixo dos 8 watts. E o Galaxy A03 não conta com sensor de tais, um recurso muito importante, principalmente num país como o Brasil. Infelizmente é o grande pecado aí do Galaxy A03. E o A03 também não conta com lente ultrawide, um recurso que está presente aqui no Moto G22. Então temos aqui algumas opções interessantes nessa faixa de preço, inclusive esses dois aparelhos são até mais baratos do que o Moto G22, mas o Moto G22 tem suas vantagens também, como por exemplo a questão do armazenamento. Ele traz o dobro de armazenamento em relação a esses aparelhos que eu citei para vocês. E ele só acaba pecando mesmo na questão do desempenho, através do seu chipset. Se ele trouxesse um chipset mais atual, com mais potência de processamento, o aparelho com certeza seria uma opção bem melhor. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like e você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!